Amém, amados. Amém. O Senhor tem falado aos nossos corações nesses dias da urgência, que temos de buscar a Deus, a urgência que temos de estar buscando a presença de Deus cada dia mais. Irmãos, eu vou passar para o Rogerinho aqui uma música. Essa música eu conheci. Acha no seu celular, vai dando vai treinando ela aí, Rogerinho, como fundo. Baixa um pouco, tá alto o fundo, né? Tá bom? Tá bom? Ah, é verdade, amados. Eu esqueci disso. Que eu fico cuidando da live, e eu estava cuidando enquanto a irmã Ana falava. Na internet o som estava perfeito. Aqui eu percebi que estava bem abafado, né? E não me toquei da máscara, por conta da máscara. E eu conheci esse cântico, esse hino, na verdade, ele faz parte do movimento missionário da Igreja Batista. O pastor Marcos vai reconhecê-lo. No final eu quero cantar, se o Rogerinho conseguir. Se não conseguir, a gente faz uma capela. E Josiane era batista, eu presbiteriano, e nós nos conhecemos 7 anos depois, nos reencontramos e começamos a namorar. E eu ia na Batista ouvir esse cântico, e ela foi para a presbiteriana, e temos uma longa história de igreja. Antes de pregar, amados, eu quero compartilhar com os irmãos. Com 14 anos, eu aprendi a tocar violão. O meu sonho era chegar assim ao nível de um Jorge, por exemplo, assim, né? Mas cada um na sua possibilidade, cada um nos seus limites. Mas eu toco bestetus, como dizem os músicos, né? A gente toca para serve. O pastor que se dispôs pastor Leonel, a ensinar violão, montou um grupo e começamos uma aula, beleza. 2 aulas, beleza. Aí depois o pessoal disse que não ia fazer mais, e ele falou: Paulinho, olha, vai ser difícil eu ficar só com você para fazer uma aula. Eu falei: não, tranquilo. Nós éramos muito amigos, somos, né? Estamos afastados, mas a amizade não se perdeu, não temos motivo para isso. E falei: não, tranquilo. Ele falou: olha, mas qualquer coisa precisar, a gente vai estar tocando no louvor, eu vou te apoiando. Ou seja, eu sou praticamente autodidata no violão, que eu tive só essas 2 aulas. E uma tarde eu queria aprender a dedilhar, e tinha um anjo da guarda que trabalhava num projeto perto. Eu falei: vou lá atrás do meu anjo da guarda. Aí fui lá com o meu anjo da guarda, que toca o bestetus também, né? Aí falei: anjo da guarda, me fala como que dedilha violão. Aí é uma moça, esse anjo da guarda. Ninguém conhece, que ela chama Vandira, é uma missionária. E aí ela me ensinou a base, né? Bate com a mão, vai lá com as outras. E eu aprendi a dedilhar. E assim eu aprendi a tocar violão. E com 14 anos, eu estou contando isso, amados, porque faz parte do contexto da pregação. Com 14, naquele mesmo ano, no outro ano, aliás, com 15 anos, não sei porque eu lembrava disso com 14, mas eu já tinha 15, eu fui chamado para um retiro
em Rio Brilhante. Meu irmão era pastor em Maracaju, e minha sobrinha toca teclado, e ele falou: preciso de alguém para tocar violão, ajudar a Cláudia no violão, que ela vai tocar teclado. E só que quando chegou lá, foi um pessoal de uma outra igreja, tinha violonistas, eu ajudei, mas graças a Deus o Senhor proveu melhores que eu ali para tocar. Foi uma bênção o retiro. E naquele retiro eu ouvi um cântico que ele dizia assim: desde o dia em que aceitei Jesus, um mundo novo se abriu para mim. Não podia imaginar que Jesus fosse assim. Tantos sonhos nada valem mais. Os meus pecados eu deixei para trás. Quero andar nos seus caminhos, Senhor. Neste mundo revelar seu amor. E quando se tocou aquele estribilho, quando tocou o refrão, o Senhor falou grandemente comigo. E o refrão diz assim: como a chuva cai do céu, dando vida onde cair, quero ser um mensageiro a te servir. Há tantas vidas a salvar. E o Senhor falou comigo: se não for por mim, por quem será? A Bíblia diz que até as pedras clamarão. Mas eu não quero que as pedras clamem por falta do meu clamor. E desde então, eu recebi um chamado missionário. O Senhor já falou comigo disso várias vezes. Eu sofri 2 acidentes, um semigrave e um gravíssimo. Tive um problema no pulmão que quase me levou à morte. E um dia o Senhor usou um servo para falar assim: eu te livrei da morte por 3 vezes. Ele entrou na intimidade da minha casa para falar coisas da nossa intimidade, do nosso dia a dia, para que eu entendesse que aquele servo estava falando comigo, que Deus estava usando ele. E ele falou assim: eu te livrei da morte 3 vezes por conta do chamado que eu fiz para contigo. Irmãos, o texto de hoje é basicamente o ID. E eu vou tentar não me delongar, porque o nosso tempo está curto, mas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, e os irmãos vão entender o porquê que eu contei esse testemunho, breve testemunho, sobre desde quando o Senhor acendeu uma chama no meu coração, e ela arde diariamente com relação a missões. E aí os irmãos podem me perguntar: mas e daí, você tem sido missionário, você tem uma pretensão de ir à África, ir a outros países, ir aos confins da terra, ir para os Estados Unidos, como já foi me falado? Amados, essa semana eu estive em Portugal. Eu estive em Portugal com a minha forma missionária. E é disso que nós vamos falar aqui, nessa palavra que o Senhor tocou no meu coração. E ele diz assim, Mateus 28, 19 e 20. Está tudo anotado aqui, tá, irmãos? Está tudo. Eu não sou muito de anotação, mas para facilitar as referências, é o 7 ao contrário, pela metade. Eu anoto algumas coisas para eu poder
lembrar. E o texto de Mateus 28, 19 e 20, que é a base da nossa palavra hoje, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus 28, 19 e 20. Irmãos, e aí o Senhor me falou, já vem me falando há vários dias, há meses, sobre essa palavra. 3 formas de fazer missões. E as 3 formas que eu quero levantar nesta manhã é ação, tudo são, contribuição e intercessão. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um chamado. E aí eu quero abrir lá em 1 Pedro 2,9. Eu tive que procurar minha Bíblia de papel, que eu não, confesso aos irmãos, eu não vejo problema nenhum em dizer isso. Eu não uso a minha Bíblia de papel, porque hoje tudo está no celular, então às vezes eu estou lá no fundo do quintal, lá na oficina, lá no cantinho, e quero buscar uma referência, então está no celular lá. Hoje tá muito fácil. E aí eu até já tinha marcado os textos aqui para eu não me perder por conta dessa digitalização que estamos vivendo hoje, né? 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes, vou repetir, mais devagar, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todos temos o chamado missionário, amados. E aí o primeiro tópico diz ação. Todos podemos ser missionários. Aí você pode ser missionário na sua casa, isso já foi falado, isso já está até cansativo de se repetir. Você pode ser missionário na sua casa, no seu trabalho. Uma das formas que eu consigo ser missionário no meu trabalho, amados, ontem eu estava conversando com meu cunhado, ele passou em casa para tomar café comigo e estávamos falando disso. Hoje em dia é muito difícil ter pessoas que se propõem a ir além. E aí o meu coach, ele fala sobre a pessoa ser média, ser abaixo da média e ser acima da média. E uma coisa que eu acho interessante que ele fala é que a pessoa que está na média, ela é medíocre. Nós precisamos estar acima da média, porque na média qualquer um fica. E quando você está na média, naquilo que você faz, naquilo que você busca, você vai estar como qualquer um, mas quando você busca estar acima da média, então você deixa esse comum e torna-se alguém diferente, né? E ontem eu falando com meu cunhado, uma das formas que eu encontro de buscar estar acima da média no meu trabalho, por exemplo, é fazer aquilo que está além da minha alçada, além da minha competência. Coisas mínimas, sabe? Coisas mínimas. Às vezes uma mensagem que eu mando para um colega da minha unidade em favor daquela pessoa que eu estou visitando já muda o quadro daquela casa. É uma forma de sermos missionários, fazermos o nosso trabalho acima da média. E aí você pode ser missionário através de um chamado, assim como nós temos aqui o mais conhecido
de nós aqui, do nosso meio, o Estevam, que é um missionário que já foi para o Agreste Mineiro, já foi para outros lugares, já contou experiências maravilhosas. Temos aqui a Vandira, que já foi para a África, já foi a Portugal também, né, Vandira? Não? Aquela turma de Portugal você não foi, né? Ação, ainda não. Ação. Missionário ativo, como Paulo foi missionário. Ele era um missionário da ação, ele estava na frente de batalha. E a vida cristã, ela é uma batalha, e para que a batalha exista, para que batalha aconteça, existem essas três pessoas, essas três funções na batalha: aquele que está na frente de batalha, aquele que está ali apoiando quem está batalhando, e aqueles que estão na retaguarda, apoiando os apoiadores dos apoiados. Assim funciona a batalha, e a vida cristã, e o campo missionário é um campo de batalha. Todos nós somos missionários. E Paulo, a nossa maior referência de missões, ele partiu para a ação. Ele partiu para a ação. E em meio a tantas mazelas que sofria Paulo, ele entendia que o trabalho dele era ser um missionário de Cristo. E Paulo, ainda ontem, olhando aqui na minha Bíblia, mensagens anteriores, anotações anteriores, mesmo preso, Paulo entendia, e a última vez que eu preguei, eu falei sobre isso, Paulo entendia a sua missão. Ele era missionário da ação, ele era um missionário que, talvez, amados, talvez você nunca vá ser um missionário da ação. Todos nós temos uma realidade. Eu particularmente, eu não viajo. Nós não viajamos de férias. Nós tiramos uma férias familiar em 2017. Tiramos 15 dias, fomos para a praia. A família, meu primo tem casa de praia. Fomos para lá. Conheci aos 40, aos 39 anos, o mar. E muitas, às vezes as pessoas falam assim: por que vocês não tiram férias? Eu da prefeitura, Josiane do governo, nós não conseguimos fazer uma viagem familiar de 15 dias, por exemplo, porque as nossas férias nunca batem. Eu falo isso, eu não estou falando lamentando, amados, eu estou falando para que os irmãos entendam que cada um tem a sua realidade, cada um vai ter as suas possibilidades. E aí, para que nós consigamos tirar um mês de férias, talvez eu deixando ou ela deixando, e aí isso nos impossibilita como orçamento familiar. Mas nós temos um projeto, particularmente eu, Josiane está inclusa nisso, os meninos estão inclusos nisso. Até eu estava comentando com o pastor Edson Godoy outro dia, ele orou por mim nesse sentido, e eu tenho falado com Deus muito, todos os dias. Nós temos um projeto missionário que vai nos possibilitar fazer missões nos finais de semana, sem atrapalhar o trabalho dela, sem atrapalhar o meu trabalho. E nós temos orado para que Deus abra essa porta, mas nós precisamos de verba, nós precisamos de muita grana, algumas dezenas de milhares de reais para que esse projeto seja executado. Mas o Senhor está trabalhando. O Senhor do nada, assim, do nada não, de repente Ele vai abrir uma porta e vai mover céus e terras, porque Ele move. E nós vamos poder compartilhar com os irmãos aqui esse trabalho que nós vamos estar fazendo. Já está tudo projetado, assim na minha cabeça e na mesa do escritório de Deus, já está tudo desenhado.
a marca do carro que nós queremos, o modelo, sabe, os desenhos do banheiro para o quarto que nós vamos ter nessa viatura missionária móvel. E o nome do projeto chama-se Arrudas na Estrada, uma família missionária. Eu peço que os irmãos orem por isso. Hoje nós somos missionários da contribuição e da intercessão, mas eu sempre peço que Deus me dê graça e longevidade para poder entrar nessa turma da ação. E aí, para que a turma da ação esteja agindo como Paulo agia, entra a turma da contribuição. Essa parte é muito difícil. Amados, nós vivemos dias em que tem sido assustador. O pastor Marcos falou do gás. Eu estou pagando gás a R$95. A carne subiu para 40. Aí alguns incultos olham para o preço do gado e falam assim: tenho fazendeiros aqui que não vão me deixar falar tolices. Deve estar nadando na grana. O irmão fulano de tal lá daquela fazenda lá, pastor, aquele da esposa do cabelo clarinho, curtinho, que usa óculos, olha, ele deve estar preparando um cruzeiro pela costa do país, porque ele está rasgando dinheiro, porque as pessoas não estão entendendo que a carne subiu de R$19,90 para 40. Mas aí, para essa carne eles venderem pelo dobro, talvez estejam ganhando menos, né, irmão Lutário? Talvez não, com certeza está ganhando menos do que se tivesse vendendo. Por quê? Ou nada. O milho, que eu tenho animais, então eu compro milho continuamente. Eu pagava há 2 anos e meio atrás R$22 o saco de 40 quilos de milho. Hoje eu pago 55. Eles estão pagando milho de R$50 a saca de 105 quilos, né? Aquele saco grande que compra, por R$105. Os últimos que eu ouvi falar, que pagavam 50. Então nós temos vivido uma crise que tem atingido o que come a carne, o que vende a carne, o açougueiro lá, e o fazendeiro lá na ponta está sofrendo. E ainda nós temos um agravante no Brasil, que a seca está assolando o país de uma forma assustadora. Nós tivemos domingo passado na chácara do meu irmão, comemorando os 89 do meu pai, e ele falou assim: nós estamos aqui em alerta, a Defesa Civil nos alertou e nós estamos preparados para que qualquer foco de incêndio, todos os chacareiros sejam deslocados para aquele lugar, porque se nós não acudimos todos serão afetados. Nós temos vivido dias de crise, e aí o pastor falando aqui sobre essa questão da crise, me fez lembrar os filipenses. E Paulo fala aos filipenses o seguinte, lá em Filipenses 4, de 10 a 20, eu não vou ler o texto, amados, porque senão eu vou me delongar muito, mas eu vi até uma versão ontem sobre esse texto, e aí Paulo ele fala assim para os filipenses: olha, eu fico muito contente por vocês terem renovado o vosso cuidado comigo. Estamos falando do segundo tópico, a contribuição. E aí ele fala assim: olha, mas
e agora, mais agora, porque antes vocês não tiveram oportunidade, mas olha, eu estou agradecendo a oferta, e Paulo estava falando de oferta, de grana, de dinheiro, de mantimento, de manutenção para a obra. Ele fala assim: olha, eu fico feliz, mas olha, mas não é por causa que questão de ser pobre, questão de passar aperto, não. Eu fico feliz pela atitude de vocês, porque eu já andei de bicicleta fazendo missões, parafraseando Paulo, trazendo Paulo para os nossos dias. Eu já andei de BMW fazendo missões, já fui de avião e já fui de carona fazer missões. Eu já comi picanha e já comi arroz com tomate fazendo missões. Paulo está falando isso. Ele fala assim: olha, eu já passei por tanta coisa, assim, já tive nos altos níveis, já fui hospedado nos altos da Afonso Pena, e já dormi em celeiro cedido para eu descansar. E ele fala assim: olha, eu agradeço vocês não porque eu precise ou deixe de precisar, porque eu consigo viver tanto na falta como na abundância, porque Cristo me fortalece. E nós cristãos, eu acredito que a maioria das igrejas já entendemos isso, que antigamente se dizia que tudo posso naquilo que me fortalece. Era quando alguém falava assim, alguém, até um dia eu andava de bizinha, e a pessoa falou: irmão, você tem que ir na concessionária e tomar posse de um carro. Você tem que chegar lá na concessionária, pôr a mão num carro e falar assim: Deus, eu quero esse carro aqui para mim, porque tudo posso naquele que me fortalece. E eu olhei para ela assim e fiquei pensando comigo mesmo: eu posso andar de bizinha, porque Deus me fortalece. E aí Paulo, ele fala assim: não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é que o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio da vossa parte, com aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. E aí eu volto no texto que diz assim: estou convosco, eu estou convosco. E aí, lembrando desse texto, eu fiquei pensando, até uma brincadeira que às vezes a gente faz, né? Pastor Edinho, se precisar de ajuda aí, chama o Godoy, né? E Jesus, ele chega para nós, ele fala assim: olha, ô Lutário, ó, estou aqui no céu, está confortável, estou do lado do Pai aqui, os anjos estão me servindo, não vou ficar perdendo tempo com você, com sua seca de fazenda, não. Precisar, grita. Você sabe orar, precisar, me chama. Não é assim que Jesus fala. Ele fala assim: eu estou convosco. Precisar não precisa, se precisar não precisa gritar, porque antes que você precise, eu já estou providenciando. Quando você falar assim: Jesus, olha aí, ó, ajuda aí, eu já vou estar ajudando. Jesus fala assim: eis que estou convosco até os últimos dias, até a consumação dos séculos. E quando você olha para a sua vida financeira e pensa assim: agora como que eu posso ajudar? Fala com Jesus. Fala: Jesus, o Senhor falou que estaria comigo, eu não sei como ajudar, eu não posso ajudar, eu não tenho condição financeira para ajudar.
E Jesus olha para você e diz assim: eu estou contigo. Eu quero te convidar nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, eu não sei quem vai estar ouvindo essa pregação em horários diferentes, fazer um desafio com Deus. Opa, vai desafiar Deus, irmão? Olha, cuidado, olha a blasfêmia. Faça um desafio com Deus. Entenda, Deus, eu vou me desafiar. Aquela pizza de todo final de semana eu vou diminuir uma para cada final de semana e eu vou sacrificar uma como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Ou eu não consigo ficar sem a pizza, vou pegar com o irmão Paulo aquela receita top que ele tem de pizza, que fica igual a da pizzaria, e vou economizar, e o que eu economizar, Deus, eu vou fazer. Aí por que eu falo desafio com Deus? Porque é Deus quem vai estar te fortalecendo para o seu desafio. Eu estou no desafio do 90 por 10, eu estou negociando com Deus. Ah, irmão, mas negociando com Deus não se negocia. Eu estou fazendo uma troca com Ele. Eu já falei com Deus, eu quero os 10. Eu quero só os 10. Para a honra e glória do Senhor, nós estamos nos 20 no nosso desafio. Estamos no 20. O ano que vem, se Deus permitir, nós vamos para o 25. Eu quero só os 10. Eu tenho falado com Deus, eu quero só os 10. E o Senhor vai nos dar graça. E eu te convido, sabe, amado, é um desafio muito gratificante que eu tomei para mim alguns anos atrás. Falei: Deus, eu quero trocar os 90 pelos 10. Eu quero só os 10. Mas, e aí, de onde vem o seu suprimento, aquilo que você vai precisar no seu dia? De onde vem o que você... Assim como Ele tem suprido, amados, e olha, tem multiplicado no 20, mais do que nos 10. Nessa troca gradativa que eu tenho feito com Deus, dos 90 pelos 10, eu cheguei nos 20 melhor do que eu estava quando estava nos 10. E nada tem me faltado, amados. Contribuição. E às vezes você fala assim: ah, mas a Bíblia fala dos dízimos, mas também fala das ofertas alçadas. Converse com Deus, peça para Ele te mostrar, ou que seja na sua igreja local, ou que seja na igreja de Cristo. Essa semana eu coloquei no canal da igreja uma palavra do pastor Marcos, e uma coisa que eu estava percebendo, a gente podia até trocar, não vou propor para não criar polêmica, mas daria para trocar o nome da igreja de Igreja Evangélica Missão e Vida para Escola Evangélica Missão e Vida, porque as pregações que nós temos tido nesse púlpito têm sido verdadeiras aulas teológicas. E o pastor Marcos fala nessa pregação sobre o nosso compromisso com a igreja de Cristo e com a igreja local. Peça a Deus que Ele te mostre um trabalho missionário, um missionário, para que você possa, de forma específica, amados, de forma específica, dizer: Deus, eu quero ser um missionário contribuinte. Por isso que eu falei que eu estive em Portugal essa semana, e eu tenho viajado, amados, países e países, fazendo missões através da contribuição. E o Senhor tem sido maravilhoso para conosco. E eu acho tão pouco o que eu posso ajudar, e eu tenho pedido para Deus: dá forma, dá maneiras que eu possa ajudar mais. E aí, isso aí já entra em uma aula de economia, e também eu não sou economista, mas
Eu tenho experimentado isso, amados. Dentro do seu desafio, coloque lá X. Esse é meu dízimo, esse eu não abro mão dele, mas eu quero acrescentar um pouco no meu 10. Faça esse desafio. Você estará contribuindo para a obra local. E além disso, faça um desafio consigo mesmo. Deus, eu quero contribuir para a obra missionária. Você vai poder ser um desses missionários contribuidores da contribuição. E a terceira e não menos importante forma de fazer missões, amados, está lá em Tiago 5,16. Tiago 5,16. E esse versículo eu quero ler com vocês. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. E aí eu quero enfatizar essa parte do versículo. Muito pode pela sua eficácia a oração do justo. Nós não somos justos. Não há em nós a palavra chama a nossa justiça de trapo de imundície. As mulheres sabem do que eu estou falando, e alguns homens que não sabem, eu vou falar. Trapo de imundície eram paninhos de intimidades de antigamente. Traduzindo para os dias de hoje, absorvente. Nossa justiça é trapo de imundície. Mas Jesus, como nosso advogado, Ele vem e nos torna pecadores, sujos, imundos, injustos, porque nós somos justificados pela nossa fé e pela graça de Cristo. E aí a nossa intercessão, amados, ela pode chegar lá no Afeganistão. A nossa intercessão, ela pode chegar na África. A nossa intercessão, ela pode chegar lá na China, onde aquele missionário está preso hoje. A nossa intercessão, e eu vou contar uma rápida experiência aqui. Eu acho que eu já contei isso. Uma prima minha tem um filho que é policial, e de madrugada o Espírito a incomodou de orar por ele. 3 horas da manhã, algo assim. E ela levantou de madrugada, se ajoelhou e falou: Deus, livra meu filho, eu não sei o que está acontecendo com ele. No outro dia ela ligou para o filho: filho, está tudo bem? Está tudo bem, mãe. Como foi a noite? Mãe, foi muito tribulosa. Tal hora da madrugada eu troquei tiro com um bandido, mas Deus me livrou. Amados, isso é intercessão. E eu costumo falar da intercessão, da oração com lágrima, porque quando você derrama sua lágrima diante do Senhor, as suas lágrimas se transformam em palavras. E eu, amados, no meu caderninho na minha lista de anotações, eu tenho orado com lágrimas, e o Senhor tem me ouvido de forma grandiosa, tem manifestado a sua graça na vida daqueles por quem eu tenho intercedido, tem feito milagres palpáveis. Eu tenho visto milagres de hectares sendo recebidos, por conta, lógico que esse não é mérito meu, sou eu e vários orando, mas o Senhor tem realizado sonho através das nossas intercessões, da minha, da sua. O Senhor realiza sonho através da sua intercessão. E você olha para a sua situação e fala: mas Paulinho, eu não posso sair do meu país, eu não posso sair da minha cidade, eu não tenho como ser um missionário, eu tenho meus afazeres, eu tenho minha família, eu não tenho esse chamado, eu não sei falar, estou desempregado, olha a crise que está. Como que você vem me falar de contribuição nessa crise que está? Mas você pode ser o intercessor. Você pode ser o intercessor,
a sua intercessão, amados, ela não vai valer menos do que os milhões de reais que um contribuinte pode contribuir. Eu contribuo hoje com R$300 para o Edson ser missionário na África. Esses meus R$300 talvez não vai ter utilidade quase nenhuma diante da contribuição intercessória que a irmã Lia fez hoje pelo Edson. Muito pode pela sua eficácia a oração de um crente. E aí eu não sei se o Rogerinho consegue. Apagou aí? Hã? Será que eu consigo esse playback? Ah, mas aí eu preciso da letra, o Rogerinho. Deixa sem playback mesmo. Deixa eu ver se eu não vou conseguir. Ah, não. Irmãos, esse hino, o Rogerinho queria pôr o playback ali, mas eu não vou conseguir seguir esse playback. Esse hino eu quero deixá-lo para os irmãos, para que ele venha firmar no coração dos amados essa mensagem. Amados, todos somos chamados, todos temos um chamado missionário. E o cântico, ele fala: ide e pregai. Hã? Não entendi. Ide e pregai. Rapaz, o negócio não quer entrar aqui. Ide e pregai. Ide e pregai o nome do Senhor Jesus. Rapaz, a minha digital está muito ruim, Rogerinho. Acha de volta para mim, fazendo favor. A letra só. Ou está no seu celular. Nós temos, amados, todos temos um chamado. Achou aqui? Todos temos um chamado. Esse cântico eu conheço, tem 98, 23 anos. E eu tenho certeza que ele é muito mais antigo que isso. E ele diz assim: ide e pregai em nome do Senhor Jesus, erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar. Lembra, pastor Marcos? Ide confiai que Deus sempre cumpre o que nos diz, em toda circunstância graça e força vos dará, para que o mundo creia, ide pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. A segunda estrofe diz assim: ide e pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai, que o mundo triste está. Realidade atual, amados. Ide restaurai o homem aflito e sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará. Ide pregai o mundo, para que o mundo creia, ide pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor sabe, Deus, o quanto arde no meu coração esse chamado missionário.
O Senhor sabe o quanto me alegra falar esse tema. Senhor, em nome de Jesus, 3 formas que nós temos de pregar a Tua palavra: agindo como missionário no fronte de batalha, lá na visita, lá no hospital, indo para outro país, contribuindo, Senhor, para com a Tua obra. E essa contribuição é algo que não vai ser da nossa sobra, vai ser de sacrifício, como Paulo agradeceu aos filipenses que o faziam. Desafios que nós vamos fazer a nós mesmos, e pedindo a Ti, ó Deus, intercedendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se alguém aqui nesse lugar, ou alguém que me ouve nesse momento, olha com frieza, ou está se questionando, mas eu não consigo ver essa emoção toda, esse draminha todo aí que se faz, eu não estou conseguindo captar essa mensagem. Eu não sei por que o irmão aí está todo choroso em falar de missões. Eu quero entender isso, Pai, em nome de Jesus. Eu quero invocar o Teu Espírito Santo agora, que entre nesse coração. Seja agora, nesse momento, Pai. Seja nesse momento em que a pessoa está assistindo esse vídeo gravado. Acenda, Senhor, a chama. Faça arder nesse coração, Pai, o chamado missionário. Independente, ó Deus, de como será. Se essa pessoa vai receber um chamado e ela vai começar a planejar uma viagem, ó Deus, nesse momento. Se ela vai receber esse chamado e ela vai lembrar daquele missionário, Pai, que muitas vezes está nesse momento orando a Ti, pela falta daquela comida para hoje, e vai ser tocado, ó Deus, e vai enviar uma oferta. Ah, Deus, o dinheiro não é tudo nas nossas vidas, mas nós vivemos num mundo em que Ele é o que faz circular as coisas. Então nós precisamos viver essa realidade. Ou talvez, ó Deus, a pessoa que está me ouvindo nesse momento vai agora ser tocada pelo Teu Espírito Santo. E aquele missionário que está lá precisando de algo, precisando que alguém seja tocado financeiramente, mas precisando que alguém para isso possa interceder. Olha, Pai, nós entendemos que é algo, é um círculo, é uma engrenagem que precisa funcionar. O Senhor toca no coração de alguém que intercede, por alguém que contribui, por alguém que faz. Deus, faça-nos entender essa engrenagem, Pai. Abra as portas, Senhor. Abra as portas. Senhor, em nome de Jesus, nesse momento, eu quero Te pedir por mim. O missionário que o Senhor levantou lá, naquele ano de 93, que o Senhor chamou a tantas vidas para salvar. Se não for por mim, por quem será? Pai, em nome de Jesus, manifeste a Tua glória na minha vida, Pai. Eu quero Te interceder por mim. Sim, Pai, eu quero Te interceder por mim. Aqueles documentos que estão engavetados, eu quero testemunhar aqui, ó Deus, que o Senhor fez com que fossem tirados da gaveta. Pai, aqueles valores que estão retidos, eu quero poder compartilhar com os irmãos e ir até o pátio e levá-los e mostrar: eis aqui, amados, a ferramenta que o Senhor nos deu. Pai, eu tenho sonhado com isso, o Senhor sabe. Use, Senhor, a vida daqueles advogados, Pai, que estão trabalhando nessa causa. Eu confio primeiramente
essa causa em Ti, ó Deus, que é o meu advogado, o que não descansa, o que não para, o que não perde causa. Mas, Pai, manifeste a Tua glória, Pai, em nome de Jesus, para que aqueles assuntos sejam resolvidos e que isso seja convertido, Senhor, em missões em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome, Pai. É só para isso que nós nos queremos viver, para honrar, glorificar o Teu nome, Pai. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Obrigado por falar aos nossos corações agora, milhares e milhares de anos depois, através da vida do nosso irmão Paulo, através da vida dos nossos irmãos de Efésios, os nossos irmãos de Éfeso, ó Pai, que contribuíam, que intercediam, que muitas vezes as coisas aconteciam e eles olhavam assim e nem acreditavam que estava acontecendo, porque eles tinham intercedido e o Senhor estava agindo, Pai. Glorificado seja o Teu nome nas nossas vidas. Perdoe-nos, ó Deus, se muitas vezes nós deixamos de confiar em Ti, ou cremos que é a nossa força que vai valer. Pai, faça-nos entender cada dia que não vai ser a nossa força, não vai ser o nosso fazer, não vai ser nós que vamos fazer, mas é o Senhor que executa em nós tanto o querer como o praticar, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus possa nos abençoar, amados, em nome de Jesus.